Muito boa noite, sejam bem-vindos. Sexta-feira eu tinha um compromisso. Como eu trabalho com o professor Patrick lá no Machado, eu pedi que ele me substituísse e que eu viria hoje em seu lugar. Ele até disse que não seria necessário, que ele viria. Mas eu gosto de pagar o que eu devo. E, obviamente, eu preciso terminar também minha parte. Se eu não fizesse essa aula de hoje, eu não conseguiria terminar na sexta. Então, essa semana, nós nos encontraremos 2 vezes. Agora e no último horário da sexta-feira. E eu vou pedir muito que vocês prestem atenção, porque o assunto de hoje ele cai muito. De hoje não, porque ele nem termina hoje. Ele é tão complexo que ele vai até sexta-feira. É muita coisa para a gente abordar. E cai todo ano. Se vai cair no Enem, eu não tenho dúvidas. O que vai cair eu não sei. Mas certamente será uma das coisas que eu direi aqui. Se eu soubesse, não precisaria nem dar aula. Só passaria o gabarito para vocês. Mas se eu conhecer o conteúdo, o que cair eu desenrolo. Então o assunto de hoje, que nós iniciaremos hoje, e concluiremos só na sexta-feira próxima, é Guerra Fria. Prestem atenção, por favor. Vou fazer aqui, antes de começar, uma pergunta. Só não precisa responder, não. Só guarde com vocês. Vocês já viram alguma Copa do Mundo que houveram 2 campeões no mesmo ano? Não. Não existe. Você já viu alguma medalha olímpica que cortaram ela ao meio para dividir para 2 medalhas de ouro? Não. Do mesmo jeito é o mundo, planeta. Não existem 2 potências simultâneas. Só pode haver um. Então perceba, veja bem. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada pelo conflito. O conflito aconteceu basicamente na Europa. Então o palco da guerra é a área que estava totalmente destruída. E a partir daí, com os países europeus arrasados, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, vão emergir 2 novas potências, que não estão no continente europeu. Os Estados Unidos e a União Soviética. Vai começar, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, liderando o grande bloco de países capitalistas. E do outro lado, sua rival, a União Soviética, liderando o grande bloco de países socialistas. Professor Rubens, qual o motivo da guerra? Quem seria a única, quem seria a maior potência hegemônica mundial? Só poderia haver uma. Então eles 2 vão disputar, Estados Unidos e União Soviética, quem tornar-se a maior potência do mundo. Essa guerra acabou em 91. Ela começou assim que terminou a Segunda Guerra. Vou fazer uma pergunta agora. Também não precisam responder. Fica a reflexão. Quem é a atual potência hegemônica do planeta? Estados Unidos. Cadê a União Soviética? Procura no mapa. Ela não existe mais desde 1991. Foi justamente a sua queda que finalizou o conflito. É óbvio, se existem duas partes combatendo e uma delas desaparece, sucumbe, a outra é declarada vencedora. Então, a partir de 91, o mundo voltou a ter uma única potência hegemônica. Professor, me explica outra coisa. Por que o termo Guerra Fria? É muito simples. Porque durante esses 46 anos, não houve efetivamente nenhum conflito armado, de fato, entre americanos e soviéticos. Foi apenas um conflito ideológico. Foi um conflito de ameaças, de alianças, de ambas as partes. Nunca chegaram às vias de fato. Por isso, Guerra Fria. Eu vou repetir. Nesses 46 anos, em nenhum momento houve um embate
entre Estados Unidos e União Soviética. Até porque se esse embate tivesse acontecido, seria a Terceira Guerra Mundial. Houveram momentos que esse embate esteve bem pertinho de acontecer, bem tensos. E houveram momentos de calmaria. Não foram 46 anos homogêneos. Haviam períodos mais tensos, mais calmos, e assim a ONU foi contornando esses 46 anos sem que se deflagrasse uma guerra de fato. Por isso, Guerra Fria. Fria. Não houve um conflito de fato. Um conflito ideológico. Ah, professor, se é um conflito ideológico, não tem tanta importância. Pessoal, quem disse que para ter importância, precisa haver as vias de fato? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Digamos que dentre vocês existam dois inimigos mortais. Um de um lado e outro do outro, até porque não sentam próximos. Se são inimigos mortais, eles não vão sentar próximos. E vocês descobrem que eles começam a vir armados a assistir a aula. Os dois. Possa ser que durante o ano todo nunca aconteça nada. Mas você vai vir tenso todo dia. Vai ter aluno que nem vai vir, porque vai ter medo de uma hora ou outra eles dois chegarem às vias de fato. Então só a atenção já é horrível. Possa ser que termine um ano e não aconteça. Mas cada dia é uma tensão. Porque se os dois estão se ameaçando mutuamente, e se os dois andam armados, a qualquer momento pode estourar. É o evento. É a Guerra Fria. Leia comigo, por favor, o primeiro tópico. Foi um período de tensão geopolítica. Tensão. E conflito ideológico travado entre as duas potências que emergiram após a Segunda Guerra. De um lado, os Estados Unidos, liderando o grande bloco de países capitalistas. Do lado contrário, a União Soviética, liderando o grande bloco de países socialistas. De um lado, os Estados Unidos defendendo o seu modelo capitalista, como sendo o ideal, e do outro lado, a União Soviética defendendo o modelo socialista. O mundo assume uma postura maniqueísta ou bipolar. Preste atenção a esses dois termos, por favor. Se cair o termo maniqueísmo no Enem, metade dos alunos não vão para lugar algum. Maniqueísmo é a disputa entre o bem e o mal. O mundo assume uma postura maniqueísta durante a Guerra Fria. A disputa entre o bem e o mal. Professor, e nessa disputa, quem é o bem e quem é o mal? Depende. Depende de que lado você está. Os países que estavam do lado dos Estados Unidos, obviamente, achavam que os Estados Unidos eram o lado do bem e que o lado socialista soviético era o lado que representava o mal. Quem estava do lado da União Soviética, obviamente, tinham a União Soviética e seus aliados, o socialismo, como o lado do bem. E o capitalismo norte-americano como o lado do mal. Esse conceito de bem e mal, ele é muito relativo. O que para mim pode ser bom, para você não é. Rubens, eu detesto cerveja. Cerveja é horrível. Pois me dê, que eu adoro. Tá vendo como é diferente? Ah, cerveja amarga. Eu não gosto, mas eu gosto. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, maniqueísmo é a disputa entre o bem e o mal. E eu repito, esse conceito de bem e mal depende do lado que você está. Quem estava do lado dos Estados Unidos era o padrão, era o bem, e o mal é o outro. Quem estava do lado da União Soviética é o bem, o mal é o outro. Ou bipolar. O mundo estava dividido em dois polos. Ou você estava do lado dos Estados Unidos capitalista, ou você estava do lado da União Soviética socialista. E eles não aceitavam que você ficasse em cima do muro. Era proibido neutralidade. Você tinha que decidir. Todos os países tinham que se decidir. Eu tenho certeza que o professor Cláudio Roberto, quando deu a história do Brasil para vocês, desse período do governo do general Eurico Gaspar Dutra, Dutra assumiu o poder no início da Guerra Fria aqui. Logo em seguida, ao fim da Era Vargas, em 45.
Assim que ela assumiu, começou a Guerra Fria e o Brasil teve que tomar uma decisão. Ele, como presidente da nação, teve que tomar uma decisão. Ou está do lado dos Estados Unidos ou da União Soviética. E o que é que ele fez? Ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e aliou-se aos Estados Unidos. Foi essa a decisão do Brasil. Foi a mais sensata. Dutra agiu de modo correto. O Brasil sempre teve aliança com os Estados Unidos. Seria um absurdo se fosse o contrário. Seria um absurdo se ele abandonasse todo o passado de aliança e adotasse um novo regime. Dutra optou pelo capitalismo americano. E era essa a postura que os líderes tinham que fazer. Decidisse. Eles não aceitavam que você ficasse em cima do muro. Sabe por quê? O pior que um líder de uma nação poderia fazer na Guerra Fria era declarar neutralidade, porque ele não agradava a um nem a outro. Ninguém confiava. Quando um país dizia que era neutro, a União Soviética não confiava e nem os Estados Unidos. Então era pior, porque você não agradava a nenhum. Eu vou dar o exemplo da Argentina. Em 1946, os argentinos elegeram Juan Domingos Perón, presidente. Quando Perón assumiu a presidência, era bem no início da Guerra Fria. Sabe o que é que ele disse? Não vou acompanhar nenhum regime aí. Vou seguir uma terceira via. Nem estou do lado dos Estados Unidos, nem estou do lado da União Soviética. Na primeira oportunidade, os Estados Unidos derrubaram ele da presidência. É muito simples. Ou está conosco, ou vai cair. Na primeira oportunidade que os Estados Unidos tiveram, derrubaram ele da presidência. É como eu disse, declarar-se neutro era a pior medida. Era a pior. Decida. Professor Rubens, e como o mundo ficou dividido? Vamos lá. Deixa eu ver a aliança dos Estados Unidos. Eu acho que eu passei. Mateus, vai para frente não aqui. Pronto. Vamos ver quem ficou do lado dos Estados Unidos. Pessoal, se vocês perceberem, 70% dos países do mundo na época ficaram do lado dos Estados Unidos. 70%. Apenas 30% dos países ficaram do lado da União Soviética. E isso tem explicação? Claro que tem. Tudo tem explicação. Professor, qual é a explicação? Me explique por que 70% dos países ficaram do lado dos Estados Unidos e só 30%. É muito simples. O capitalismo era um regime consolidado. O capitalismo tinha 500 anos. Todo mundo já conhecia. Todo mundo já conhecia, já sabia a sistemática. O capitalismo já era uma realidade. O socialismo da União Soviética era uma promessa. Não estava consolidado, estava iniciando, ninguém sabia nem se ia dar certo. Então a maior parte dos países ficaram com medo de ir para esse regime. É o famoso, não troque o certo pelo duvidoso. É o famoso, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se eu já conheço o capitalismo, se o capitalismo já existe há 500 anos, se eu já conheço o sistema, se eu já sei como trilhar, por que diabo eu vou largar isso aqui e arriscar uma coisa que eu não sei nem se vai dar certo? Criar agora isso aí. É por isso que o socialismo atraiu menos países. Porque é difícil você trocar o certo pelo duvidoso. É difícil. Muito difícil. O capitalismo todo mundo já conhecia, o socialismo era uma promessa. Tanto é que o socialismo não deu certo. Não vingou. Pois vamos lá. Vamos para os países que apoiaram os Estados Unidos. Toda a Europa Ocidental, toda. Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega. Só a nata da Europa. Só a nata. Todos apoiaram os Estados Unidos. O único país da Europa rico que não apoiou integralmente os Estados Unidos foi a Alemanha. Nós vamos ver já já, foi dividida. Parte da Alemanha ficou com os Estados Unidos, parte com a União Soviética. Virou dois países. A Alemanha Ocidental, do lado dos Estados Unidos capitalistas, e Oriental, do lado da União Soviética socialista. Do resto, toda a Europa Ocidental.
Toda a Europa rica apoiou os Estados Unidos. Quer mais? A América tem 35 países. 34 ficaram os Estados Unidos e 33 apoiaram. Só um país da América, não ficou do lado dos Estados Unidos. Cuba. Exceto Cuba. Toda a América ficou do lado dos Estados Unidos, menos Cuba. Já já nós vamos falar da Revolução Cubana. É por isso que Guerra Fria demora. É hoje sexta, para a gente terminar. Oceania. A Oceania tem 14 países. Todos na íntegra, sem exceção, apoiaram os Estados Unidos. Além deles, parte da Ásia e a maior parte da África. Dessa parte da Ásia, qual foi o principal país que apoiou o Japão? E aí eu quero abrir um parêntese. Professor, eu não estou entendendo mais nada. Na última aula que o senhor deu sobre Segunda Guerra, o senhor disse que o último país do eixo a se render foi o Japão. Quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas. Uma em Hiroshima e uma em Nagasaki. Eu estou enganado? Ou o senhor disse que dessa parte da Ásia, o principal país que apoiou os Estados Unidos no início da Guerra Fria foi o Japão? Foi. Oxe, mas os Estados Unidos bombardearam o Japão na guerra? E o Japão já está do lado dos Estados Unidos. Sim. E eu vou explicar por quê. Os Estados Unidos financiaram a reconstrução do Japão, em troca do apoio durante a Guerra Fria. É muito simples. Se Mateus me der um tapa na cara e em seguida me vier com a nota de R$100, eu esqueço o tapa. Traga o 100, Mateus. Está perdoado. É o que aconteceu no Japão. Os Estados Unidos destruíram o Japão, mas para ter o auxílio no início da Guerra Fria, reconstruíram. Sabe como é que o Japão chama esse período? O milagre japonês. Pegaram o dinheiro americano, injetaram e recuperaram o país. Em 30 anos, parecia que o Japão nunca tinha vivido uma guerra. Todo reconstruído. Nos anos 70, o Japão já era uma potência de novo, com auxílio dos Estados Unidos. Mas esse auxílio não era gratuito, em troca de apoio. O Japão ficou do lado dos Estados Unidos. Vamos lá. Para ajudar seus países apoiadores, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall. Era um plano, leia comigo, de auxílio financeiro dos Estados Unidos aos seus países aliados. Empréstimo. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro para todos os aliados que precisassem. Era uma forma de manter a fidelidade deles. Sabe quem pegou muito dinheiro emprestado nos Estados Unidos? O Brasil. O Brasil pegou dinheiro emprestado demais aos Estados Unidos nesse período. E eles emprestavam para manter o apoio. Para manter o apoio. Emprestar dinheiro para recuperar a Europa. Emprestar dinheiro do Brasil. Emprestar dinheiro para o Japão se recuperar. Era o Plano Marshall, um plano de auxílio econômico, de auxílio financeiro aos países que apoiassem os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, criaram também a OTAN, bem no início da Guerra Fria, 49. A Guerra Fria foi em 45, 49 criaram a OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que era isso, professor? Uma aliança. Vamos ler, aí eu explico. Uma aliança militar estabelecida entre os Estados Unidos e seus aliados. O acordo era o seguinte, pela OTAN. Caso estourasse a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, todos esses países tinham um compromisso de enviar armas, munições e tropas em auxílio aos Estados Unidos. Era uma aliança militar. O que é uma aliança? Um acordo de fidelidade. Por que casais usam aliança? Por que namorados usam esses anéis de compromisso? Noivos, aliança. Marido e mulher usam aliança. Para afirmar um compromisso e fidelidade. Isso é uma aliança. Caso estourasse a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, esses países sairiam em apoio aos Estados Unidos, enviando armas, munições e tropas. Graças a Deus nunca foi necessário, porque essa guerra nunca aconteceu. Mas ninguém sabia prever. Então, pelo amor de Deus, guarde esses dois termos. Plano Marshall, o plano de auxílio financeiro, econômico dos Estados Unidos aos seus aliados.
Plano Marshall financiou a reconstrução de muitos países, principalmente na Europa, destruída pela guerra, no Japão e OTAN. Mateus, depois dá para botar para eles, dá? No grupo, os slides? Ótimo. Que aí depois vocês fazem uma leitura e tentam lembrar da aula. E a OTAN era uma aliança militar. Caso os Estados Unidos se envolvessem no conflito direto com a União Soviética, eles teriam que ajudar. Agora vamos para o lado soviético. Já conhecemos o lado americano. Vamos para o lado... Mateus está sempre passando de 2. Daqui. Aqui o lado soviético. Vocês lembram quando eu falei da criação dos sovietes? Vocês lembram que eu disse que eles tinham como símbolo a cor vermelha, a machadinha e a foice? A machadinha representando os trabalhadores urbanos da siderúrgica e a foice os camponeses. Olha aí a bandeira da União Soviética. Vamos para os apoiadores da União Soviética. Olha como é bem menos países. Fracos, fracos. A Europa Oriental, o leste europeu, apoiou. Professor, quem é o leste europeu? Só potência, quer ver? Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Albânia. Ninguém nem conhece. Ninguém nem conhece. Professor, por que é que esses países apoiaram? Faziam fronteira. Foram influenciados. Como eles faziam fronteira com a União Soviética, foram influenciados. Os que estavam distantes da Europa Ocidental, não. Esses foram. Bulgária, Romênia, Polônia, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia. Tem nada que preste aí. Vamos continuar. Cuba. Somente Cuba na América. Somente Cuba na América apoiou os Estados Unidos. Perdão, apoiou a União Soviética. Vamos adiante. Parte da Ásia e da África. A menor parte da Ásia e da África. Eu vou citar alguns países da Ásia que apoiaram. Laos, Camboja, Timor-Leste, Coreia do Norte, Vietnã do Norte e um importante, a China. Foi o principal país asiático a apoiar o socialismo soviético, China. E parte da África, a menor parte. 30% dos países do mundo. E percebam um detalhe. As mesmas coisas que os Estados Unidos criaram, a União Soviética criou. Só mudou o nome. Só mudou os termos. Vocês lembram do Plano Marshall, o auxílio financeiro? Está aqui? Comecon. Auxílio financeiro da União Soviética aos seus países aliados. Só tinha uma diferença. Os Estados Unidos, geralmente, eles emprestavam. A União Soviética fazia era doar. Ela fazia era dar o dinheiro. Todo ano ela dava dinheiro para os países que apoiassem ela. Aí vem a perguntinha. Professor, por que os Estados Unidos faziam era emprestar? Não era rico, não. E a União Soviética, que é até mais pobre, fazia era dar. É muito simples. Vá ver a quantidade de países que apoiavam os Estados Unidos. Se eles fossem dar dinheiro para tudinho, pessoal. Então os Estados Unidos, eles emprestavam. Já a União Soviética era uma quantidade menor de países. Então eles faziam era injetar o dinheiro, doava. Esse auxílio financeiro foi chamado de Comecon. O Comecon da União Soviética corresponde ao Plano Marshall dos Estados Unidos. Vamos para o próximo, se não é igual. Pacto de Varsóvia. O que é um pacto? É um acordo de fidelidade. Tem gente que faz até pacto de sangue. Pacto de Varsóvia. Uma aliança militar da União Soviética e seus aliados. Caso a União Soviética declarasse guerra aos Estados Unidos e começasse, esses países teriam que enviar armas, munições e tropas para auxiliar a União Soviética num eventual conflito que, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas está aqui, tudo armado. Então, do lado americano, Plano Marshall, auxílio financeiro. Do lado soviético era o Comecon. Do lado americano, a OTAN era a aliança militar. Do lado soviético, o Pacto de Varsóvia. Já caiu 1000 vezes no Enem isso aqui. Vamos adiante. Vamos para as doutrinas do período. Já caiu, ó. Primeira questão do Enem, 2014. Está bem aqui. Cortina de ferro. Primeira questão de humanas. Vamos para as doutrinas do período. Professor, o que são doutrinas? Ideologias, que foram criadas no início da Guerra Fria.
Vamos conhecer uma a uma. Preste atenção, por favor. Primeiro, a cortina de ferro. Sabe quem criou esse título, esse termo? O primeiro-ministro da Inglaterra, apoiador dos Estados Unidos, Winston Churchill. Cortina de ferro. Eu explico. Ele propôs que a Europa Ocidental, que apoiava os Estados Unidos, isolasse a Europa Oriental, que apoiava a União. Não houvesse nenhum tipo de contato entre a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista, como se houvesse uma cortina de ferro. Claro que esse termo é um termo pejorativo, não existe, é um termo metafórico. Qual é a função de uma cortina? Impedir que você veja do outro lado. Isolar. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma casa e não tem condições de colocar uma porta num quarto, você põe uma cortina. Para as pessoas não verem o outro lado. Palco de show. Fecham-se as cortinas para a banda se organizar. Só abre na hora de começar, para guardar aquela surpresa, né? Não mostrar o cenário. Cortina é para você não ver do outro lado. Cortina de ferro, ou seja, ela é rígida. A ideia, eu vou repetir. Esse termo foi proposto pela Inglaterra, pelo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Não vamos ter nenhum tipo de contato com a Europa Oriental, o leste europeu. Eles são socialistas. Pois a partir de agora, é como se houvesse um muro, dividindo a Europa Ocidental da Oriental. Nenhum tipo de contato. Deixa eles do lado de lá e a gente fica do lado de cá. Igual a gente e os vizinhos. Nós e o vizinho tem um muro. O que está acontecendo do outro lado não é de minha conta. Se ele estiver andando nu dentro da casa dele, eu não estou vendo. Está a parede dividindo. É essa a função. Cortina de ferro. Nem a Europa Oriental vê o que nós estamos fazendo e nem nós queremos ver o que eles estão fazendo. Vamos isolar. Guarde isso. A cortina de ferro foi só para a Europa. Para a Europa. Por que eu estou fazendo questão de dizer que foi só para a Europa? Porque você vai ver agora a mesma coisa para o mundo. Cordão sanitário. Preste atenção. O termo cordão sanitário foi proposto pelos franceses. Qual era a ideia? Que os países aliados dos Estados Unidos, em todos os continentes, não tivesse nenhum contato com os vizinhos aliados da União Soviética. Vamos dar um exemplo. Aqui na América, era para todo mundo isolar Cuba. Ninguém tem contato. Cordão sanitário. Cordão é para isolar. Sanitário, porque eles julgavam que o comunismo era uma doença. O que é que a gente faz com alguém? Vamos lá. Quem está com Covid? Sai andando lá no regional, em todo que é canto? Sai? Não tem um setor isolado só para eles? O que é que a gente faz com quem está com Covid em casa? Abraça, beija, senta no sofá, joga bola com ele, dá banho? Não. Isola. Quem está com doença transmissível é para ser isolado. Aqui. Cordão sanitário. Qual era a ideia? O comunismo é uma doença. O socialismo é uma praga. É um mal que deve ser isolado. Portanto, não se misturem. Vocês, todos os continentes. África, isolem Angola e Moçambique. São comunistas. América, isole Cuba. Ninguém tem contato. Isso é uma doença. Ásia, isolem China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Camboja, Timor-Leste. Ninguém tem contato. Esse era o cordão sanitário. Então perceba que, repito, é como se fosse uma extensão da cortina de ferro. Só que para os demais continentes. Porque a cortina de ferro era só na Europa. O isolamento entre as duas Europas. Uma não tinha contato com a outra. A capitalista não tinha contato com a socialista. O que é o cordão sanitário? É essa expansão. Os países capitalistas deveriam evitar ter contato com os socialistas vizinhos. Isole. Não tenha contato. Isso é uma praga. Cordão sanitário. Cordão é para isolar. Sanitário é doença. Vou fazer aqui... Lembrar aqui de carnaval, quando a gente tinha, né? Carnaval de verdade, não é carnaval disso aqui não. Carnaval de Salvador.
Vocês já perceberam que no Carnaval de Salvador, no Fortal, quem já foi, aquelas excursões, R$300. Como é o Carnaval de Fortaleza no Fortal? Vocês já prestaram atenção? Vamos dar um exemplo. Trio da Ivete. Vai todo mundo? Não. Vai quem comprou o abadá, não é verdade? E como é que esse povo que comprou o abadá se separa dos demais que não compraram? Vocês viram que é uma corda? Não é uma corda, os seguranças? E o povo vai dentro ali. A corda é para isolar quem pagou de quem não pagou. Quem não pagou, vê de longe, é a pipoca. Só vai perto do trio quem pagou. Aí tem um cordão isolando eles. E o segurança segurando, para não deixar ninguém entrar. Cordão. É para isolar. Vamos adiante. Doutrina inglesa. Doutrina francesa. Vamos para 2 doutrinas americanas. Vão guardando, pelo amor de Deus. Vamos para a doutrina Truman. Essa doutrina foi idealizada pelo presidente dos Estados Unidos, do início da Guerra Fria, Harry Truman. Por isso recebeu o nome dele. Doutrina Truman. Vamos para a doutrina Truman. Professor, o que é que Harry Truman dizia? Ele dizia o seguinte, que os Estados Unidos, eles deveriam identificar os países chamados por ele de elos frágeis e agir nesses países antes que eles virassem comunistas, antes que eles fossem para o lado da União Soviética. Eu vou explicar. Guarde o termo elos frágeis, que é o que eles cobram. Eu vou repetir e eu vou explicar. Ele dizia assim, os Estados Unidos têm que ficar vigilantes e observar os países vulneráveis, os elos frágeis, que são esses países que têm tendência de mudar para o comunismo e agir antes que ele mude. Eu vou dar um exemplo. Brasil. Dutra foi o primeiro, estou com os Estados Unidos. Logo volta Getúlio Vargas, estou com os Estados Unidos. Depois de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, estou com os Estados Unidos. Quando é em 61, assume Jânio Quadros. Olha o que Jânio Quadros vai fazer. Reata relações diplomáticas com a União Soviética. Recebe Che Guevara, líder da Revolução Cubana, inimigo mortal dos Estados Unidos, em Brasília. E manda seu vice, João Goulart, em missão oficial à China comunista. O que é que os Estados Unidos vão fazer com Jânio Quadros? Pressiona para ele renunciar. Se ele não renunciar, a gente derruba. Esse cara vai tornar o Brasil um país comunista. Ele vai se aliar à União Soviética. Então vamos tirar logo ele. E foi assim. Isso era a doutrina Truman. Nos países que eles percebiam que o presidente estava com ideias de esquerda, derrubavam logo. Derruba. Esses eram os elos frágeis. Países vulneráveis. É muito simples, pessoal. É muito simples. A Guerra Fria é muito fácil de entender se comparar com política de cidade pequena. O candidato a prefeito, ele sabe quem é com ele forte, que não se vende, quem é da oposição forte, que não se vende, e quem são os elos frágeis, que é aquele que se der 50 conto, ele vende. Então, tem que ficar vigilante nesses. Eu não preciso ficar vigilante meus eleitores fortes. Esses não se vendem. Eles podem até receber o dinheiro, mas não votam no outro. E também não adianta eu ir atrás dos fortes do outro lado, não, que eu posso dar dinheiro é perdido. Que eles também não vão votar. Agora tem aqueles que decidem a eleição. São aqueles que você compra na última hora. Elos frágeis. Era esse o medo dos Estados Unidos. Países que os líderes começassem a mudar de ideologia. Derruba. Derrubaram presidentes do Brasil. Derrubaram na Argentina. Derrubaram no Chile. Só aqui vizinho. Quando ele percebia que o presidente estava com tendência para ir para o comunismo, toda vez que eu falar comunismo, socialismo, mesma coisa. Eles derrubavam. Derrubaram aqui, forçaram a renúncia de Jânio Quadros. Derrubaram o João Goulart. Derrubaram com o golpe militar. Derrubaram Salvador Allende no Chile. Derrubaram Isabelita Perón na Argentina. Todos os presidentes que eles percebiam que estavam com tendência para a esquerda, para a União Soviética, eles tiravam. Antes que ele tornasse o país comunista. Doutrina Truman. Identificar os países vulneráveis, os elos frágeis e agir sobre eles antes que eles se tornassem comunistas. É a famosa política preventiva. Vamos fazer antes que ele vá, porque depois que ele for não tem mais jeito não. Continuando.
Macartismo. Então você sabe que a doutrina Truman foi o presidente americano Harry Truman e o macartismo foi um senador americano, Joseph McCarthy. Ele criou essa doutrina. Joseph McCarthy. Professor, o que era o macartismo? O macartismo, pessoal, ele chamava de caça às bruxas. Era uma caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Eu explico. O governo americano não aceitaria nenhum cidadão dos Estados Unidos que defendesse as ideias do comunismo soviético. Pois vá para lá. Saia daqui do meu país. Aqui é com a gente. Aqui é com a gente. Era inadmissível um cidadão americano com tendências comunistas. Pessoal, todo mundo começou a ser vigiado pelo governo. Todos os suspeitos eles prendiam e interrogavam. Quem eles perceberam? Cidadão americano com ideia comunista, nós vamos prender tudo e expulsar do país. Era o macartismo, eles chamavam de caça às bruxas. Era uma caça aos comunistas dentro do país. Você sabe o que é que acontecia? Vocês sabiam que tinha mãe, que ia limpar o quarto do filho. O filho saía para a faculdade, para a escola, ela ia lá arrumar o quarto. Quando ela estava arrumando o quarto, encontrava o livro Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels. Ia lavar a camisa do menino Che Guevara. Nos Estados Unidos, sabe o que é que a mãe fazia? Ligava para a polícia para entregar o filho. Pode investigar meu filho. Pode investigar que ele está com atitude suspeita. Essa desgraça já deve ter virado maconheiro. Andando com essas camisas, lendo isso aqui, os próprios pais denunciavam os filhos. Professores de esquerda eram monitorados, jornalistas eram monitorados. Quem começasse a elogiar o comunismo era preso. E muitos eram exilados, eram expulsos do país. Esse era o macartismo. Uma caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Não aceito. É igual meu pai dizia. Enquanto morar aqui, come do meu pirão, do que eu der. Se não quiser, vai embora. Era o macartismo. Professor, eu tenho um problema. Eu acho que eu vou confundir. Eu acho que eu vou confundir esse macartismo aí com a doutrina Truman. Porque os dois são nos Estados Unidos. O cortina de ferro eu entendo. Isolar a Europa foi a Inglaterra que idealizou. O cordão sanitário eu também entendo. Em todos os continentes, os países capitalistas deveriam evitar contato com os comunistas. Você foi francês. Agora, essas duas americanas são de políticos. E eu tenho medo de eu confundir a doutrina Truman. Eu vou lhe dar uma dica para você não esquecer nunca mais. Harry Truman era presidente. Joseph McCarthy era senador. Portanto, o que um presidente cria, uma doutrina criada por um presidente, ela tem repercussão mundial. Então, o que era a doutrina Truman? Identificar os países considerados elos frágeis no mundo. Já uma doutrina de um senador, o senador anda longe de ser um presidente. Ela só tem repercussão dentro do país. O que é o macartismo? A caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Então você não troca nunca. Eu nunca troquei por isso. Então, doutrina Truman, pronto. Truman era o presidente dos Estados Unidos, então a doutrina dele valia no mundo todo. Era identificar os países vulneráveis, eram os frágeis. McCarthy era senador. Então a doutrina dele não tinha validade. Três países foram divididos, por quê? Porque uma ala do país queria adotar o capitalismo americano e outra parte queria o comunismo soviético. Pois divide. Se o país não está no consenso, se um lado quer um regime e o outro quer outro, pois divide. Vamos para os três países que foram divididos. A Alemanha, disse agora há pouco, foi o único país da Europa que se dividiu. Parte da Alemanha simpatizava com os Estados Unidos. A outra parte simpatizava com a União Soviética, por divide. O lado americano não vai convencer o outro lado. E vice-versa. É por isso que eu não discuto política. O Brasil hoje é polarizado.
Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Eu não discuto. Sabe por quê? Um bolsonarista jamais vai convencer um lulista a mudar. E um lulista jamais vai convencer o bolsonarista a mudar. No máximo, eles vão brigar. Então, se a Alemanha tem um lado do povo que quer o lado americano, capitalista, e outra parte do povo quer o lado soviético, socialista, um lado não vai convencer o outro a mudar, pois separa. Separa. Surgiu a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Essa divisão foi em 48 e ela foi mantida até 1990. Durante 42 anos, a Alemanha ficou dividida em dois países. E vocês sabem, nós veremos daqui a pouco, que foi construído até um muro. O muro de Berlim, dividindo as duas partes. Quem era do lado oriental não passava para o ocidental. Era proibido pelo muro. Dividiu mesmo. O muro de Berlim é o grande símbolo da Guerra Fria, da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Vocês imaginam, pessoal? Famílias foram divididas. Eu tenho, por exemplo, hoje tios, primos, que moram em São Paulo. Você já imaginou se passasse o muro e o Brasil se dividisse? Eu não ia mais ter contato com eles. Eu não podia ir para o outro lado e neles para o meu lado nem passear. Foi o que aconteceu na Alemanha. Em 1990, a Guerra Fria já estava chegando ao fim. Em 89, o muro foi derrubado. Em 89, o povo da Sul... Em 90, a Alemanha se reunificou. Voltou a ser uma só, capitalista. É a maior potência da Europa. Maior economia da Europa, capitalista. A Alemanha voltou a ser uma só, toda capitalista. Toda. Agora, o que é incrível, sabe o que é? É que é nítida a diferença. Elas voltaram a se unir, já está com 30 anos. Mas se você for na Alemanha hoje passear, andando pelas cidades, você identifica quais eram da antiga Alemanha Ocidental e quais eram da antiga Alemanha Oriental. Porque as cidades da antiga Alemanha Ocidental são tudo modernas. Tudo desenvolvida. E as da antiga Alemanha Oriental atrasadas. O lado que escolheu o socialismo se arrebentou. E apesar da Alemanha já estar 30 anos junta, mas você ainda vê a diferença. Do lado que escolheu o capitalismo moderno e o outro lado atrasado. Quer ver? As maiores cidades alemãs. Dortmund, Munique, Berlim, Leverkusen, tudo do lado da Alemanha Ocidental. Sabe qual é a principal... Bremen, sabe qual é a principal cidade alemã oriental? Não tem. Quais são? Quais são as grandes cidades alemãs do lado da Alemanha Oriental? Tem não. Não tem. Tem uma razoável que é Nuremberg, só. As grandes cidades alemãs estão todas Frankfurt, Dortmund, Berlim, Munique, Bremen, Leverkusen, tudo do lado da Alemanha Ocidental. Do lado da Alemanha Oriental não tem nada do lado da Alemanha Oriental. Nem uma cidade que preste. Isso é fruto da época que foi dividida. Vamos para outro país que se dividiu? A Coreia. A Coreia se dividiu em 49. Um lado da Coreia, o lado norte, fronteira com a China, influenciados pela China, queriam implantar o socialismo. O lado sul da Coreia, afastado da China, não faz fronteira. Não, queremos o capitalismo americano, por divide. A Coreia foi dividida em duas. 49. A Coreia do Norte, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, até hoje. Até hoje, a Alemanha já se reunificou, em 90. Em 90, a Alemanha voltou a ser uma só. As Coreias estão separadas até hoje. Coreia do Norte, fronteira com a China, Coreia do Sul abaixo. Olha a diferença dos dois países. Compare a modernidade da Coreia do Sul com a desgraça da Coreia do Norte. Pessoal, eu já disse 1000 vezes. Eu queria saber qual é o argumento
para alguém que defende o socialismo. Eu queria saber, me cita, por favor, só um país, um lugar no mundo que o socialismo deu certo. Me diga. Me diga um país, professor, esse deu certo. Então não sei qual é o argumento. Olha a diferença das duas Coreias. Pois vamos lá. Melhor economia dos tigres asiáticos. Um dos melhores IDHs da Ásia, do lado de Israel e Japão. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, qualidade de vida. Tem algumas das maiores empresas do mundo de tecnologia hoje, a Samsung, por exemplo, a Hyundai, são sul-coreanas. O que é que a Coreia do Norte tem? Fome. Miséria absoluta. Um ditador, um tirano. Tirano no poder, oprimindo. Estão pagando pela escolha. Nossa vida ela é feita de escolhas. Pessoal, eu só tenho pena de pessoas que são acometidas por enfermidades. Porque ninguém escolhe adoecer. De resto, eu não tenho pena. Semana passada eu perdi 2 colegas de época de sala de aula. Ambas morreram de câncer. 2 mães de família. Tinham uma idade similar à minha. Similar, bem parecida. Na época, mesma época de escola. Essas eu tenho pena. Delas e das famílias que ficam. Maridos, filhos. Você acha que eu tenho pena de usuário de droga? Eu quero é que ele se exploda. Você acha que eu tenho pena de bandido? Eu quero é que ele se arrebente. Porque isso é escolha. Você escolheu. Você escolheu. Então arque por suas escolhas. Arque com as consequências. Essas 2 mães de família que morreram de câncer, com certeza elas não estragavam o corpo. Elas não, porque talvez vocês, professor, provocaram. Não. Talvez eu provoque mais, que eu beba mais, eu me alimente menos fora de hora, sou todo. E elas talvez se cuidassem. Tem crianças que têm câncer. O que é que uma criança já agrediu o corpo? Então nós somos aquilo que nós escolhemos ser. A Coreia do Norte está pagando pela escolha. É uma ditadura opressora onde o povo não tem o que comer. Contrastando com a Coreia do Sul. Contraste total. São inimigas mortais. Tem a cerca dividindo os 2 países. Cerca. Agora é que os 2 governos estão se aproximando. Mas não vão se unir, não. A Coreia do Sul nem pensa nessa hipótese. Não é louca? Vamos lá. E o Vietnã? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, a rivalidade entre Coreia do Norte e Coreia do Sul era tão grande, até anos atrás, que quando tem as eliminatórias da Copa, da Ásia, quando a seleção da Coreia do Norte e da Coreia do Sul vão jogar uma contra a outra, o jogo tem que ser na China. Tem que ser em outro país, porque a Coreia do Norte se recusa a receber a seleção da Coreia do Sul em seu território, e vice-versa. Então eles marcam o jogo em outro país, neutro. Neutro. Nenhum dos 2 aceita receber a outra seleção. É uma inimizade mortal. É incrível, o mesmo povo, dividido por circunstâncias alheias, dividido por problema entre Estados Unidos e União Soviética, tem que ser muito idiota. Mas aqui nós temos casos, nós temos famílias que são divididas por causa de política. Nós temos. Vamos para o Vietnã. O Vietnã foi o mesmo problema da Coreia. A parte norte do Vietnã queria adotar o comunismo soviético. E a parte sul, o capitalismo americano. E não se havia consenso. Uma parte não conseguia convencer a outra. Pois vamos separar. E eles se separaram em 48. Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos capitalista, e Vietnã do Norte, aliado da União Soviética, socialista. Já voltaram a ser um só. Em 1975, quando terminou a guerra do Vietnã, travaram uma guerra, viu? Travaram a guerra. A Coreia travou uma guerra durante a Guerra Fria, a Guerra das Coreias. Só que não houve vencedores, aí continuaram separados. E o Vietnã travou uma guerra, o Vietnã do Norte contra o Sul. Só que aqui teve vencedor. O Vietnã do Norte, socialista, venceu o Vietnã do Sul. E reunificou o país em 75. Todo no comunismo. O Vietnã é um país comunista.
Então perceba um detalhe. Eu não sei se vocês perceberam um detalhe desses 3 países. Como o desfecho dos 3 é diferente um do outro. Quer ver? A Alemanha se reunificou num só. Todo capitalista. As Coreias nunca mais se uniram. E o Vietnã se reunificou num só. Todo socialista. Cada desfecho foi diferente. Repetindo. As Alemanhas se reunificaram em 90. Toda capitalista. Alemanha. As Coreias nunca mais se juntaram. E o Vietnã se reunificou em 75. Todo no socialismo. Vamos adiante. Vamos para os principais episódios do conflito. Os principais episódios da Guerra Fria. Vamos só começar hoje. Só terminaremos sexta. É muita coisa. Vamos primeiro para a corrida espacial armamentista. Prestem atenção, por favor. Com certeza, alguns de vocês são oriundos de cidades pequenas, da macro-região. Quem não é, mas tem parente, tem avô, mora. É muito simples você entender a corrida espacial armamentista se você conhecer política de cidade pequena. O povo faz caso por tudo. A ideia em época de campanha, de eleição em cidade pequena, é você conseguir mais do que o outro, o rival. Por quê? Você mostra que está forte. Eu vou dar exemplo. Para você entender a corrida espacial armamentista. Vamos dar exemplo. Você sabe como é carreata em cidade pequena? O primeiro candidato faz uma carreata. A oposição vai para a calçada. Com um caderno e uma caneta na mão. Marcando a quantidade de carro da carreata. 1, 2, 3, 4. Eita, eles botaram 240 carros na carreata. Pois a nossa é na próxima semana. Nós vamos botar 300. Tem que ser maior do que a deles. Vem carro até de cidade que nem vota lá o povo. Só para fazer volume. Porque isso impressiona. Isso aí serve, sabe para quê? Primeiro, para você intimidar o rival. Eita, rapaz, eles estão melhor do que a gente, estão maior. Segundo, para você ganhar os indecisos. Porque o indeciso, ele gosta de votar em quem vai ganhar. Ei, bicho. Até ontem eu não tinha decidido meu voto, não. Mas eu percebi que a carreata desse candidato foi maior. Vou votar nele. Comício é do mesmo jeito. Comício, quanto mais multidão você bota, que é para gerar aquele impacto. Você amedronta o rival e ganha os indecisos. Pois é justamente isso que é a corrida espacial armamentista. Vamos lá? Professor, o que é uma corrida? Disputa. Primeira disputa da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética foi no espaço. Quem conseguiria um feito maior para impressionar o mundo? Sabe quem largou na frente da corrida espacial? A União Soviética. Em 57, eles largaram na frente. Em 57, os soviéticos enviaram o primeiro satélite ao espaço, o primeiro foguete ao espaço. 57, Sputnik foi o nome desse satélite, desse foguete. Sputnik foi lançado vazio e ele foi teleguiado da Terra. Ele foi lançado, deu uma volta na órbita terrestre, voltou e caiu. Foi um sucesso. É a primeira vez que um foguete é lançado ao espaço. A União Soviética, largado na frente. A ideia era quem ia mais longe, né? Quem ia mais longe. Eles ficaram tão empolgados. Detalhe, a União Soviética, eles filmaram todo esse processo, mas não divulgaram nada para ninguém. Sabe qual era a ideia? Só vamos divulgar se der certo. Se der errado, ninguém divulga, que fica feio pra gente. Vamos filmar tudo, se der tudo certo, a gente divulga. Foi um sucesso. Foi um sucesso tão retumbante que eles divulgaram as imagens. Para o mundo todo ver o feito. No mesmo ano, eles mandaram o segundo foguete. Em 1957. Sputnik 2. Meses depois do primeiro. O primeiro foi um sucesso e eles ficaram empolgados. E o segundo foguete já foi com um animal. Vocês conhecem a história. Mandaram uma cadela, Laika. Primeiro ser vivo aí ao espaço. Lançaram. Coitadinha da cadela morreu, né? Mas a viagem foi um sucesso. E eles divulgaram as imagens. Cadê os Estados Unidos? Caladinhos. Caladinho. Olha, esse povo calado, tenha cuidado. Quando eles botam para fora,
Os soviéticos se empolgaram. Se empolgaram. E agora nós vamos lançar um foguete com um ser humano. E foram preparando já um astronauta. Yuri Gagarin, você vai para o espaço. Quando eles estavam preparando o astronauta, o governo americano resolveu criar a NASA. A Agência Espacial Americana. Olha, meus queridos. Os soviéticos já mandaram um foguete ao espaço vazio. Já mandaram um foguete com um animal. E estão preparando o foguete com um ser humano. Então é o seguinte. Eu estou criando essa agência, eu não quero saber quanto dinheiro eu vou gastar, não. Eu quero o homem na Lua. Eu quero algo que eles nunca vão conseguir. Não adianta mais mandar ninguém para o espaço, não. Eles já estão fazendo. Eu quero na Lua. Se vira. Nós temos até quando? Até o fim dessa década. Isso foi no início dos anos 60. Vocês têm até o fim dessa década e eu quero o homem na Lua. Se vira. Não adianta mais mandar o homem ao espaço. Eles já vão mandar agora, antes da gente. Em 61, partiu a nave soviética com o primeiro astronauta. O nome da nave? Vostok. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ver a Terra lá de cima. É dele a famosa frase, a Terra é azul. Foi a primeira impressão que ele teve, aquele azulzão. Foi um sucesso. Olhe que a União Soviética, 3 feitos. E os Estados Unidos caladinhos. Em 61, os Estados Unidos criaram o Projeto Apollo para mandar o homem ao espaço. E em 20 de julho de 69, o homem estava pisando na Lua. No limite do prazo que o governo havia dado, que era de 1 década. Em 20 de julho de 69, Neil Armstrong pisou no solo lunar e disse a célebre frase: é um pequeno passo para o homem e um salto gigantesco para a humanidade. Nunca os soviéticos conseguiram repetir esse feito. Nunca os soviéticos enviaram uma nave à Lua. Somente os Estados Unidos. Claro, os soviéticos enlouqueceram, porque era um feito extraordinário. E aí, meu amigo, já que eu não consigo repetir, eu vou desqualificar o seu feito. Já que eu não consigo fazer, eu vou dizer que é mentira, que você também não fez, não. Os soviéticos criaram a teoria da conspiração, dizendo que ali era tudo montagem, estudo de cinema. Era tudo fraude. Nunca foram à Lua os americanos. Quer ver? Pegada na Lua, lá não pode ter pegada? Pode. E essa sombra? Pode. Os cientistas provaram tudo, os físicos, os matemáticos, tudo era real. Tudo. Mas acredite, até hoje tem gente que diz que o homem não chegou na Lua. Pessoal, só tome uma posição sobre aquilo que você realmente conhece. Não teme com cientistas. Se eles disseram que o homem foi à Lua, o homem foi à Lua. Você não é cientista, você não é astronauta. Então fique no seu lugar. A gente só pode emitir juízo de causa do que a gente conhece. Ou você vai teimar com o médico. Você vai chegar no médico doendo médico. Tem isso? Não, não é isso não. E para que diabo você está fazendo aqui? Se você sabe qual é a doença que você tem, para que diabo você está me procurando? Então não teme com quem estudou para aquilo ali. Não teme. Eu até entendo que minha avó com 80 anos diga que o homem não foi à Lua, mas você? Ah, professor, mas eu não entendo uma coisa. Se o homem foi à Lua, por que ele não voltou lá? Foi só... Não, ele foi lá várias vezes. Depois da nave Apolo 11, foram à Lua a nave Apolo 12, 14, 15, 16 e 17, meu querido. 6 viagens foram à Lua. Entre 69 e 73, pelo amor de Deus. Ai, por que eu só conhecia a primeira? Porque é a primeira, rapaz. É a primeira, as outras não valem mais nada. É só para confirmar, só servia para o governo. Gera expectativa, é a primeira. Eu passei no vestibular 9 vezes, 9. Sabe quantas vezes eu fiz festa? A primeira. Sabe quantas vezes eu raspei a cabeça? A primeira, as outras não tinham mais nem graça. Então, alguém já assistiu o filme Apolo 13? Foi a única nave que não chegou à Lua, voltou porque deu problema. Quando os cientistas de Apolo, quando os astronautas de Apolo 13 estavam indo para o espaço, estava tendo um jogo de futebol. O povo estava assistindo, era um jogo de futebol. Ninguém estava assistindo o lançamento. Tinha mais graça não. Já tinha ido Apolo 11 e Apolo 12.
Quando é que teve graça? Quando a nave deu problema. Pra voltar. Aquele negócio, vão morrer. Aí não, aí a imprensa voltou. Todo mundo querendo saber desse voo. Foi obrigado a arriscar morrer todo mundo para o povo voltar a ter atenção. Então, meus queridos, Apolo 11, 12, 14. Olha que eu salto, porque Apolo 13 voltou. Ela não foi à Lua. Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17 foram à Lua. Apolo 13 é a da célebre frase que a gente fala muito e não sabe nem de onde veio. Vocês já ouviram essa frase? Houston, temos um problema. Essa foi a frase do piloto de Apolo 13 quando ele percebeu do Enem, tá? A gente teve uma abordagem daqueles temas que cabiam a mim, que realmente eram os mais importantes, aquilo que a gente não podia deixar de abordar, tá? Nas matérias de fontes de energia, a gente fez atividades aqui, a gente teve a oportunidade de estudar, por exemplo, a China, tá? A questão de Taiwan. Então, tudo aquilo que eu imaginava em matéria de bloco econômico, em matéria assim, de conflitos internacionais, a questão do desmatamento na Amazônia, a questão das conferências ambientais, a gente viu no transcorrer desse nosso ano, tá? Semana que vem, minha aula será na quarta-feira. Eu vou fazer umas questões com vocês, dessa vez eu vou trazer um material impresso, tá? E tomara que a gente seja bem sucedido nessa questão da prova do Enem. Eu vou deixar a critério de vocês se tem algum assunto de geografia ou atualidades que vocês gostariam de ver ou de rever. Alguém tem alguma questão que queira? De população, ou de fuso horário, ou de urbanização. Fica a critério de vocês. Qualquer assunto que você quiser sobre biomas brasileiros, a vegetação brasileira, tá? Vocês, se tiver algum assunto, pode dizer. Alguém tem alguma solicitação, alguma sugestão? Se não, eu vou fazer um assunto meu aqui, tá? Para que a gente dê conta do nosso cronograma, tá bom? Se fala muito dessa crise hídrica no Brasil, será tema de nossa próxima aula, tá? Vai ser uma das questões que nós vamos abordar, a questão da crise hídrica e da crise energética no Brasil, tá ok? Então vamos lá. Cuba foi um assunto que a gente estudou muito aqui também, tá? Conflito da Coreia, a gente viu também. A questão dos 20 anos do atentado do 11 de setembro, tá? Então, vamos ver a questão da China com relação a Taiwan. Foi um assunto que eu acho que eu não cheguei a discutir com vocês aqui. Você está entendendo? Então, a gente vai ver nessa aula aqui, tá? Seria a questão China versus Taiwan, tá? A questão China vezes Taiwan, tá? Vamos saber o que se trata aqui. Vamos saber, tá? O que é Taiwan, tá legal? O que é que está acontecendo lá? A gente viu a questão de Hong Kong, foi outro assunto que a gente estudou, o problema da China com Hong Kong, o problema da China com o Mar do Sul, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nessa parte hoje, ok? Primeiro, professor, o que é Taiwan? Taiwan chamava-se Ilha de Formosa, tá? Ilha de Formosa, tá ok? Chamava-se Ilha de Formosa, é a chamada República da China.
Você pode anotar esses itens aí. Eu vou começar a explicar para você ver o que se trata, tá? Como é que a gente estuda esse assunto aí? Vocês já viram em geografia a questão dos biomas brasileiros? Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, já, não já? As vegetações do Brasil, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Manguezal. Como é? Não é um dos assuntos que eu vou abordar, a questão da vegetação brasileira. Eu não trago questões sobre essa temática porque é competência do outro professor, é para eu não entrar no assunto dele. Eu estou perguntando algum assunto que vocês queiram que eu repita, porque aí eu acho que não custa nada, pelo menos tratar uma vez. Você está entendendo? Está bom, eu posso fazer questões sobre os biomas brasileiros. Eu vou começar a explicar esse assunto aí, você vai entender rapidinho, tá? É muito fácil. Só um minutinho enquanto o rapaz copia ali, para ele poder depois prestar atenção. Eu te enviei o material, tu recebeu? Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Há 32 anos caía o Muro de Berlim. Dia 9 de novembro de 1989 era derrubado aquele que era o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, tá? Completando 32 anos agora. Vou começar a explicar, tá bom? Para você, a gente dá tempo de ver outro tema ainda hoje à noite, tá ok? Vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Em 1949, aconteceu uma guerra lá na China. Essa guerra envolvia o então presidente do país, que era um aliado, ele era um nacionalista, ele é aliado muito da galera do Ocidente, tá? E ele era protegido pelas grandes autoridades, ele tinha o apoio dos grandes industriais, era realmente apoiado pela elite do país, tá? O nome dele é Chiang Kai-shek. Ele era o presidente daquele país. Mas a pobreza era tão grande dentro da China, a marginalidade, a fome, o desprezo desse governo em relação a uma parte da população, que a galera fez uma revolução. Essa revolução partiu do campo para a cidade. E o líder dessa revolução foi um cara chamado Mao Tse-tung, um dos maiores assassinos da história da humanidade. Mao Tse-tung era defensor do socialismo, era um simpatizante do comunismo. Então, a guerra dentro da China colocou dois lados, tá, para se enfrentar: nacionalistas contra socialistas. A guerra na China, em 1949, colocou de um lado os nacionalistas que estavam no poder contra os comunistas liderados por Mao Tse-tung. Quem será que venceu essa guerra?
Mao Tse Tung. E a China, em 1949, se tornou um país o quê? Comunista. E é assim até hoje, tá? A China é um país socialista. Beleza. Foi o que aconteceu com o presidente Chiang Kai-shek. Ele que era um nacionalista, que perdeu a guerra. O que foi que aconteceu? Ele pegou seus seguidores e fugiu para uma ilha vizinha à China. Uma ilha chamada Formosa. Você está entendendo? Os derrotados na guerra da China, na guerra civil chinesa, os nacionalistas fugiram, porque Mao Tse Tung conquistou o poder. Ele ia matar a galera que foi derrotada. Então, por isso que eu botei, ó. Era a ilha de Formosa, chamava-se Ilha de Formosa. Quando os derrotados na guerra da China, por Mao Tse Tung, fugiram para a Ilha de Formosa, mudaram o nome dela para Taiwan. Você está entendendo? A Ilha de Formosa passou a ser chamada de Taiwan, antiga Ilha de Formosa, onde os derrotados na guerra civil chinesa foram se esconder, foram se proteger lá, tá bom? Aquela China grande, comunista, rica, poderosa, ela é chamada República Popular da China, o país mais populoso do mundo, a República Popular da China. E a Ilha de Formosa, que ficou mundialmente chamada Taiwan, passou a se proclamar a verdadeira China. Nós é que somos a China, os outros são golpistas. A China somos nós. Quer dizer que ficaram duas Chinas, tá? A República da China, que é mais conhecida como Taiwan, e a gigante, rica, populosa República Popular da China. Pois é, duas Chinas. Até 1979 era uma confusão dos diabos. Sabe por quê? Os Estados Unidos, grande líder do capitalismo na Guerra Fria, tu acha que foi apoiar Taiwan ou foi apoiar a República Popular da China? Claro que ela foi apoiar, foi Taiwan, porque Taiwan é o quê? Capitalista até hoje. Lá dentro de Taiwan, para fortalecer o capitalismo, para fazer incômodo à China comunista do Mao Tse Tung, os Estados Unidos transferiram um monte de indústrias para dentro de Taiwan. Indústria geralmente de embalar alimento, de fabricar refrigerante, de biscoito, indústrias pequenas, só para gerar emprego e sustentar os políticos e a população de Taiwan. Estamos entendidos nessa parte, ok? Então, ó, a Ilha de Formosa, que agora era habitada pelos derrotados na Guerra da China, os nacionalistas, mudou de nome e ficou mundialmente conhecido como Taiwan. O nome oficial é República da China, que recebeu na época apoio dos Estados Unidos, certo? Os americanos protegeram a pequena Taiwan. O sonho de Taiwan é entrar na ONU. Taiwan não faz parte da ONU, tá legal? Ela não faz parte da ONU. Já fez, mas foi expulsa. Por quê? Porque a China, se você lembrar de uma aula que nós tivemos aqui, a China ela faz parte da ONU e ela faz parte do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante. Um país é expulso ou entra na ONU com a aprovação do Conselho de Segurança. Claro que a China, estando no Conselho de Segurança, ela nunca vai aceitar que Taiwan entre na ONU. Até porque a China diz que não existe Taiwan. Não tem um país chamado Taiwan. Taiwan é uma ilha rebelde. Faz parte do território chinês. Como Fernando de Noronha faz parte do Brasil, você está entendendo? Não há um país chamado Taiwan. Taiwan é uma área rebelde, habitada por rebeldes que pertencem ao território chinês. É porque lá tem um monte de rebelde que não aceita a autoridade chinesa sobre eles. Mas nunca que a China reconhece que Taiwan é independente. Para ela, o que eu estou dizendo, Taiwan é uma região autônoma em que é habitada por rebeldes, separatistas, você entendeu? Mas para a China, Taiwan não é um país, é parte do seu território, tudo bem? Então vamos lá. Aí, George, os Estados Unidos apoiam Taiwan. Quantos países tem na ONU? Tem 193. Dos 193 países da ONU, só 14 considera Taiwan um país. Só 14. Ó, Taiwan não faz parte da ONU. Não é parte da ONU, tá bom? Claro que a China não vai aceitar a entrada de Taiwan lá, tá? Tem o reconhecimento. Os Estados Unidos reconhecem Taiwan como um país. Os americanos dão proteção, mas não
reconhece independência. Os americanos, os Estados Unidos não reconhecem a independência, tá? Cuidado com isso. Os Estados Unidos não considera Taiwan independente. Considera autônoma, mas independente não. Excelente. Desde quando, George? Você disse que um dia os Estados Unidos apoiou. Mas no ano de 1979, os americanos passaram a não reconhecer mais a independência de Taiwan. Mas por quê? Porque em 1979 os Estados Unidos se aproximou da China, a China continental, a China grandona. Como os americanos se aproximaram da República Popular da China, para eles se aproximarem politicamente e dar um coice na União Soviética, ele teve que não reconhecer a independência de Taiwan. Os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan, tá bom? Mas protege Taiwan. Jorge, o que é que caracteriza Taiwan? Cara, Taiwan é uma economia muito, muito bem sólida. É uma grande produtora de chips, de material para computador, de chip de celular. Você está entendendo? Por que é que a China não invadiu já Taiwan? Ela está doida. Se você for ver os jornais, o YouTube, pau que rola é que a China está querendo invadir militarmente Taiwan e acabar com essa história que Taiwan se considerar independente. Qualquer país, cara, que considera Taiwan independente, vira inimigo da China. Imediatamente vira inimigo da China. Então, por que é que a China, será que não invadiu Taiwan para pegar os que se dizem líderes governantes de Taiwan? Por dois motivos. Taiwan é muito importante para a economia do planeta, até mesmo para a própria China. A China é uma grande produtora de celulares, de notebooks. Então, o material que é produzido em Taiwan é muito importante para as indústrias do mundo. Claro também que é importante para a indústria chinesa. Se a China atacar lá, estava também, de certa forma, dando um tiro no próprio pé, porque ia afetar as suas indústrias. Você está entendendo a situação? E ia certamente também prejudicar a economia de outros países do mundo. Então, pensando nisso, a China fica com o pé atrás, querendo ir, mas fica com o freio de mão puxado, para não criar problemas com sua economia ou com a economia de países do Ocidente. Tá? Então, é uma produtora de chips. A China diz que não reconhece nunca a independência, é uma província rebelde, não aceita de forma alguma a sua independência. Os americanos são... O que é que os Estados Unidos está fazendo para Taiwan? Para a China ficou pé da vida há alguns meses. Um avião de outro país só pode entrar no território brasileiro, no espaço aéreo brasileiro, com permissão do governo brasileiro. Senão é um invasor, ele vai ser abatido. Para a China, qualquer avião vindo de qualquer lugar do mundo só pode pousar em Taiwan se tiver autorização de Pequim, a capital chinesa. Pois um avião americano não pousou em Pequim sem nem falar com as autoridades chinesas. Só baixou em Taiwan. Aí a China considerou isso aí um ato de provocação, desrespeito. Não podia ter pousado em Taiwan sem falar com Pequim, a capital chinesa, mas mesmo assim, quer dizer que os americanos estavam simplesmente nem aí, indiferentes para Pequim. Como se Taiwan fosse um país, como se fosse independente. Sabe o que é que os Estados Unidos faz muito? Os Estados Unidos vendem armas para Taiwan. Bilhões e bilhões de dólares em armas. Tá legal? Então os Estados Unidos é um grande fornecedor de armas para Taiwan se defender de uma possível intervenção militar realizada pela China, querendo anexar e acabar com essa história que Taiwan é um país. Porque Taiwan é apenas uma região que pertence ao território chinês, habitada por rebeldes. Você já viu falar numa ideia que tem lá na China, igual a Hong Kong? Um país, dois sistemas? O país é comunista, mas algumas áreas da China são capitalistas. Lembra eu falando isso em relação a Hong Kong? Aí a China fez uma proposta. Vamos fazer assim, um país, dois sistemas. Vocês aí não são independentes, mas eu dou autonomia para vocês se governarem. Mas saibam que vocês esquecem essa ideia de independência, de ser um país independente. Taiwan não aceitou. A China disse, vou fazer com vocês como fiz com Hong Kong. Um país, dois sistemas. A galera se recusou. Não aceitou. Então, Taiwan não aceitou, recusou
recusou a ideia de um país, dois sistemas. A ideia de um país, dois sistemas. Nada desse negócio de capitalismo e socialismo. Estou fora. Esse negócio de um país, dois sistemas, Taiwan disse, não aceito não. Eu sou um país, sou independente. E toda vez que Taiwan faz essa afirmação, inflama ainda mais o problema. Gera ainda mais tensão em relação à China. Tudo bem? Deu para entender essa questão de Taiwan, se aparecer lá no Enem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vamos lá, vamos tocar o barco para frente. Tá ok? É um dos assuntos mais comentados esse ano. Tá? Eu não vou falar do Afeganistão, porque eu já comentei a questão do Talibã, do Estado Islâmico aqui. Tá bom? Vamos falar de uma coisa que o Brasil precisa muito, que é a questão do agronegócio, a questão da floresta amazônica, a questão da economia. Vamos ver aqui, tá? Professor, o que é que você vai botar bem aqui? Você vai escrever estrelas do agronegócio. Do agronegócio. Estrelas do agronegócio. Vamos começar. Professor, quais são as estrelas do agronegócio no Brasil? Estrelas do agronegócio. O que é que o agronegócio brasileiro mais exporta? O que é mais plantado? São 3 cultivos. Quais seriam eles? Soja, milho e algodão. São os 3 produtos considerados a coqueluche do agronegócio brasileiro, onde eles mais investem. Soja, milho e algodão. São os 3 cultivos que a galera mais investe no Brasil para exportar. São chamados de estrelas do agronegócio. Tá ok? Deixa eu perguntar a vocês. Essas estrelas do agronegócio são vendidas principalmente para onde? Quais são as localidades que mais adquirem esses produtos aí? Quem é? Primeiro lugar, quem é? É a China. China, principais destinos das estrelas do agronegócio. Destino, China, União Europeia e Estados Unidos. Tá bom? China, União Europeia, Estados Unidos. 3 lugares que mais compram de nós. Tá? China, União Europeia, Estados Unidos. Ok. Me diga uma coisa. Como é que esses produtos aí são chamados lá no mercado internacional? Uma palavra inglesa que eu já citei aqui várias vezes. Commodities. Não foi não a palavra que eu falei aqui? Escreve-se commodities. Você está entendendo? São commodities. Commodities. D-I-T-I-S. Commodities. Mas a pronúncia é commodities. Commodities. Aí são as famosas commodities que o Brasil exporta bastante. Tá ok? Tá? Deixa eu perguntar a você. O agronegócio é importante para o PIB brasileiro ou ele tem uma função secundária? Hein, pessoal?
é o mais importante para o PIB brasileiro ou ele não tem tanta importância? É o maior contribuidor do PIB brasileiro, tá bom? É o maior contribuinte do PIB. Jorge, o que é PIB? É toda a riqueza que um país acumula no período de um ano, tá legal? O maior contribuinte para o PIB brasileiro hoje é o danado do agronegócio. É mais ou menos 24% do PIB brasileiro, tá? O resto todinho sobra para a indústria, comércio, tá ok? O agronegócio. Me responde uma coisa, quando foi que o Brasil virou uma potência mundial do agronegócio? Quando foi? Tá? Quando foi que o Brasil tornou-se uma potência do agronegócio? Nas décadas de 1960 e 70, não esquece disso, tá? Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil virou uma potência do agronegócio, tá? O Brasil virou um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tá? Os maiores produtores de alimentos do planeta. Nas décadas de 60 e 70. Por que, Jorge? Por que a agricultura no Brasil cresceu muito nos anos 60, nos anos 70? Porque o Brasil começou a praticar uma coisa chamada revolução. No caso, a Revolução Industrial, quando aconteceu na agricultura, é chamada de Revolução Verde. Por causa da Revolução Verde, o Brasil adotou as medidas da Revolução Verde, transformando o país em uma potência agrícola. O Brasil adotou as medidas da Revolução Verde, tá? Por isso que o Brasil virou uma potência agrícola. Estamos entendidos nessa parte aí? Tudo bem? Ok, beleza. Algum de vocês já leu aquela sigla bem ali, Matopiba? Vocês já tinham ouvido falar dessa sigla aí? Não? Que bom então que eu resolvi trabalhar sobre ela. Matopiba. É uma sigla. Cuidado que às vezes você pode ler Mapitoba, viu? Então, olha o toba ali, quer dizer, o Mapitoba. Então, se você é Mapitoba, você não vai esquecer nunca mais. Eu duvido que você esqueça. Né? O toba ali. Então, Mapitoba é uma sigla para 4 estados. Quais seriam os 4 estados, você sabe dizer? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olha só, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses 4 estados formam o Matopiba. Tá? Olha o Matopiba aí. Ó. O que será que é produzido ali para essa região ser tão valorizada, tão citada nos vestibulares? O que será? O que é que os caras produzem muito aí? Soja, milho e algodão. Tá ligado? Soja, milho e algodão. São 3 cultivos destacados nessa região aí. Esses estados estão se especializando em produzir grãos, principalmente soja, milho, mas também tem se destacado o cultivo de algodão. Nessa região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Algodão, milho e soja. As estrelas do agronegócio brasileiro. Estamos entendidos até agora? Tá bom? Professor, qual foi o bioma mais afetado aí? Porque a agricultura provoca desmatamento, tá? Professor, qual foi o bioma mais desmatado aí? O bioma cerrado, tá bom? Os caras desmataram muito o cerrado, um bioma chamado de cerrado. O bioma cerrado foi o que mais sofreu devastação, desmatamento, para cultivar esses grãos que a gente está discutindo aqui, tá? Devastou muito o cerrado, tá bom? Jorge, cara, e essa soja, esse milho, esse algodão, quando ele é colhido, ele é transportado por meio de quê? De rodovias, de carretas, tá? A colheita aí é transportada por caminhões. Até que lugar? Eles vão muito para um porto em São Luís do Maranhão,
chamado Porto de Itaqui. Tá? Se tu ler, para onde é que essa produção de soja é mandada? Para o exterior. Por onde? Por um porto, vai carregar navios lá em São Luís do Maranhão, na capital maranhense. O Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Ou então vai até Belém do Pará. Num porto em Belém do Pará. Os caras escoam muito por lá, tá? Manda lá por Belém do Pará, ou então manda por São Luís do Maranhão, para esses destinos que você anotou, como China, Estados Unidos, Europa. Jorge, quem é que planta aí? São piauienses, são sulistas. Quem trouxe esse cultivo para essa região foram sulistas, lá do Paraná. A galera veio principalmente do estado do Paraná. Sulistas, da região sul do Brasil. Eles vieram lá da região do Paraná, Santa Catarina, você está entendendo? Então, principalmente da região sul. Eles vieram cultivar aí, vindos principalmente da região sul, tá? Principalmente do estado do Paraná. Já manjavam trabalhar com soja naquela região. Já onde é que produz mais soja no Brasil? Cara, é no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Lá o pau que rola é soja. Aí a galera veio para cá também. Por quê? Porque os terrenos eram baratos. A terra aqui era muito barata, muito mais barata do que lá. Aí eles vieram para cá aproveitar isso. Você está entendendo? Os terrenos eram baratos, compraram e tacaram o pau plantando soja. Mais alguma coisa, Jorge, que eu devo lembrar? O lugar onde a agricultura está explorando em grande quantidade, a gente chama de fronteira agrícola. Isso aí faz parte da nova fronteira agrícola brasileira. Tá ligado? Tá bom? Esquece não. O Matopiba faz parte da nova fronteira agrícola brasileira. Tá? Faz parte da nova fronteira agrícola brasileira. Deixa eu ver onde é que a fronteira agrícola avançou. Avançou para Matopiba e para a Amazônia, que é as áreas. Por serem a nova fronteira agrícola brasileira. Tá? Alguma pergunta? Quer que eu repita alguma coisa? Não? Pode continuar? Ok. Quando os caras viram que soja dá dinheiro demais, vamos plantar soja, o resto que se dane aí. Tô nem aí. Tá bom? Ó, o que é aquele CEALBA? É uma sigla também. CEALBA é uma sigla. Seria uma sigla para quê? São 3 estados, de novo. Quais seriam os 3? Sergipe, Alagoas e Bahia. Sergipe, Alagoas e Bahia. Adivinha o que é que eles cultivam aí? Soja e milho, de novo. Mesma coisa, soja e milho, toda hora. Soja e milho. Posso continuar? Sergipe, Alagoas e Bahia, soja e milho. Aí, tá legal? Tem um cuidado com uma coisa aí. A soja produzida no CEALBA é mais barata. Tem se mostrado mais barata e de excelente qualidade. Lembre-se que a soja produzida no CEALBA tem alta qualidade, assim como a soja do Matopiba. Os 2 lugares produzem soja de alta qualidade, tá bom? Agora, onde é mais barato produzir? Será que é mais barato a soja do Matopiba ou a soja do CEALBA? Eu falei agora há pouco, qual é a mais barata? É mais barato produzir no CEALBA. Por que, Jorge? Porque a soja aí sai mais barato. Deixa eu explicar para ti. Quando o cara colhe a soja no Matopiba e leva até São Luís do Maranhão, ou até Belém do Pará, chega a rodar 2.000 quilômetros. A pessoa gasta com combustível, pedágio, se quebrar caminhão, perde muita soja no transporte. No CEALBA, os cabas levam principalmente para 2 lugares. Ou leva para Maceió, capital de Alagoas, ou leva então para Aracaju.